Vamos continuar falando de tipologias textuais. Já vimos descrição, já vimos narração. E agora vamos ver o quê, hein? Vamos ler primeiro e ver depois? Vamos mudar a ordem agora neste bloco? Vamos lá comigo. Esse texto foi retirado de nada, ó, tá aqui, Demócrito Serapião, inédito. Tereza, o que é isso? Bom, isso aqui, gente, bem-vindo, é a FCC. A banca Fundação Carlos Chagas tem essa mania. Muitos dos textos que são usados para a prova de português, né, tanto as questões de interpretação quanto as de gramática, são inéditos e são produzidos pela própria banca. Esse Demócrito Serapião aqui não existe, ele é um pseudônimo usado por algum membro dessa banca. Então eu já sei que é da FCC. Vamos ler. As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no centro de suas vidas, as vidas das crianças. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição a qualquer hora do dia e da noite, ao alcance dos dedos. Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar crianças como adultos, contar histórias, estivesse vencido, morto e enterrado. Ledo engano. Não é incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de alguém uma história anunciada pela vetusta entrada do Era uma Vez. Nas narrativas orais, as faladas, né? Talvez o mais antigo e proveitoso deleite de nossa civilização, a presença do narrador faz toda a diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o ritmo das palavras, tudo é vivo, sensível e vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de carne e osso. A situação é única e os momentos decorrem em tempo real e bem marcado. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta. O narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve. A narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras. As histórias clássicas ganham um novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso também o que se busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as ouve, e esse ouvinte pode, se quiser, interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, forma-se uma roda viva, uma cadeia de atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das nossas primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que está em contar e ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer atual e eterna. Vamos lá. Tereza, esse texto é um texto narrativo, é um texto que conta uma história? Não, não é. Ele é um texto que analisa essa contação de histórias. Então, ele não é um texto que narra, ele é um texto que fala, que analisa o ato de narrar, o ato de contar e ouvir histórias. Ele não é uma narração, ele fala da narração, da magia da narração, dessa coisa deleitosa que é ouvir uma história, principalmente se for uma tradição oral, que ele reforça aqui, né, que essas são narrativas orais, são faladas, existe um narrador e um interlocutor do outro lado que escuta. Mas ele não conta uma história, tá? Então, eu escolhi esse texto para fazer a transição da aula de narração para a aula de dissertação, porque ele é uma dissertação. Ele é uma dissertação argumentativa sobre o ato de narrar.
Então ele faz uma análise deste ato de narrar, dizendo que ele continua, e ele continua apesar dessa época tecnológica em que as crianças já nascem, né, sabendo usar, sabendo manusear esses instrumentos digitais. Então ele diz que é um engano achar que o recurso de contar histórias estivesse vencido e morto. Essa é a tese dele. Ó. Volta aqui no início que você acompanha comigo. Isso aqui é a tese dele. Não é incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de alguém uma história, porque ouvir histórias é algo que provoca prazer. Então, é um texto analítico, dissertativo, sobre os textos narrativos, aqueles que contam histórias. O único item que nós temos sobre o texto, como é FCC, e eu já disse, mas vou repetir para você ganhar familiaridade com as bancas, a FCC não é uma banca que cobre nomenclatura, nem conceitos em texto, então ela vai cobrar interpretação. Afirma-se na abertura do texto: as crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no centro de suas vidas. Com a leitura integral do texto, tal afirmação é, vamos lá, contraditada, ratificada, contraposta, ressalvada, minimizada. É isso. Ela não é ratificada, porque ratificar é confirmar. E o texto não confirma isso, porque na verdade o texto vai fazer uma ressalva, não é? Vai dizer, olha, é isso, mas não é bem assim, porque as histórias tradicionais ainda fazem suscitar nessas crianças uma curiosidade, um prazer e um deleite. Então eu já elimino aqui ratificar. Vamos ver o resto? Contraditada. Não, ele também não contradiz isso, né? Não é uma oposição. Pelo fato de que o verdadeiro interesse das crianças, longe de estar nas atrações eletrônicas, é aquele que o teatro proporciona. Não, ele não diz isso. Literalmente ele diz assim: não é incomum que meninos abandonem sua conexão digital para ouvirem da viva voz de alguém uma história. Não é incomum, mas isso não significa que sejam todas as crianças, e isso não significa que não haja mais valorização dessas engenhocas eletrônicas. Ratificada, eu já vejo que não. Contraposta ao prazer inexcedível que cada criança experimenta quando abandona a manipulação de engenhocas eletrônicas pelo encanto de criar histórias imaginosas. Não é uma contraposição. Ele não está negando essas engenhocas eletrônicas. Ele está dizendo que, além dessas engenhocas, também existem os livros com histórias e com contação de histórias. E é um prazer inexcedível? Também não. Um prazer que não se pode exceder? Não. Brincar com essas engenhocas também pode ser prazeroso. Ressalvada pelo fato de que o encantamento pelas narrativas orais, com o narrador presente, pode substituir o prazer que elas experimentam por meio de recursos eletrônicos. Ok, parece ser verdade, não é? E minimizada ao nos darmos conta de que a suposta atração que as crianças sentem pelos jogos eletrônicos decorre da baixa atenção que a família moderna lhes dedica. Não, essa aqui o texto nem fala disso, seria uma extrapolação absoluta você entender que fosse isso. Bom, então é isso. Ele diz, há muitas engenhocas, as crianças são familiarizadas, mas ele vai fazer uma ressalva. Não é bem assim, porque pode existir prazer, né, em fazer a leitura ou ouvir histórias. Tudo bem? Bom, então agora que já fizemos essa transição, já vimos aí o que é um texto dissertativo, aqui é uma dissertação sobre a narração, vamos ver o que é uma dissertação. A dissertação é uma outra tipologia textual, nós já vimos a descrição, já vimos a narração e agora a dissertação, e o objetivo da dissertação é discorrer sobre um tema, né? Não é reproduzir uma realidade. Não é. Quem reproduz a realidade é a descrição e a narração.
A descrição reproduz uma realidade estática, a narração reproduz uma realidade dinâmica e a dissertação discorre sobre um tema, que são dados da realidade. Então, eu posso descrever uma criança em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, eu posso narrar a história dessa criança desde o momento em que ela nasceu até o momento em que ela vai para a rua, ou eu posso discorrer sobre a situação de meninos em situação de rua. Tá vendo? Para uma mesma situação, eu posso descrever, narrar ou discorrer. Quando eu discorro e digo quais são as causas, de onde vem, quais são as consequências, como que pode ser feita uma intervenção, aí eu disserto. A dissertação pode ser expositiva ou argumentativa. Na expositiva, o que o autor apresenta é informação. Então, ele dá conceitos, ele apresenta datas, se tiver, dados estatísticos, mas ele não apresenta tese. A dissertação expositiva também é chamada de informativa, e ela se fixa nessa informação. Então, não há posicionamento do autor. Não há posicionamento ideológico do autor. Por exemplo, você pode ler um texto que vai analisar a redução da idade penal no Brasil. E esse texto começa, então, dizendo que atualmente a idade penal no Brasil é 18 anos, mas parte da sociedade quer rever isso e reduzir essa idade. Essa parte da sociedade argumenta que os jovens podem votar a partir dos 16 anos, então ele já tem discernimento. Outra parte da sociedade condena essa redução, argumentando que isso só tornaria mais precoce o ingresso das crianças no mundo da criminalidade. O assunto já foi discutido no Congresso, o Senado já aprovou a admissibilidade da discussão da matéria e é muito polêmico. E olha, você em momento algum pode dizer se este autor do texto está sendo a favor ou contrário a essa redução da idade penal. É um texto de natureza informativa. O que está acontecendo, quem argumenta a favor diz o quê, quem argumenta contra diz o quê, mas não há um posicionamento autoral. Esse posicionamento autoral a respeito do tema é chamado de tese. E o texto de natureza dissertativa e expositiva não tem tese, só tem informações. E eu vou a ele para entender quais são essas informações. A partir delas eu posso até criar uma tese e produzir um outro texto. Um texto argumentativo tem tese, é a marca dele. Uma dissertação argumentativa tem uma tese. A tese é justamente esse posicionamento do autor sobre o tema, a favor da redução da idade penal, né, com aquele tema de exemplo, contrário ou a favor com ressalvas. E claro que esta tese precisa de argumentos, né, porque senão não é uma tese, senão é uma opinião não fundamentada, é um achismo. Fica aquele negócio de eu acho que, né, mas eu não sei por quê. Esses argumentos podem ser apresentados a partir de muitas estratégias. As mais comuns são a relação de causa e efeito, por quê, para quê, as comparações, então eu posso comparar o Brasil, continuo nesse tema, tá? Da redução da idade penal, com outros países em que a idade penal é mais baixa. Pode-se usar também exemplo ou narração. A narração pode ser um recurso do texto de natureza dissertativa. Você pode falar, por exemplo, de uma história de um crime com autocomoção popular que envolveu como agente um menor.
Então, isso também é uma forma de argumentar. Então, não é uma tese, não é uma opinião. Uma tese é uma opinião seguida de argumentos que são fundamentadas. Esse texto de natureza argumentativa, ele tem uma finalidade para além da mera exposição. Ele quer discorrer sobre um tema, mas ele também quer persuadir, convencer o leitor. Não de forma direta, não é? Não vou usar verbos no imperativo e diz concorde comigo, veja como eu estou certo, nada disso. Mas é uma persuasão no sentido de a pessoa entender que o meu discurso, a minha tese tem fundamentação e passar a ter o mesmo posicionamento que eu tenho, tá? Então, é de modo sutil, sem essas marcas. Entendemos o que é uma dissertação? A maioria dos textos que você vai encontrar lá na sua prova são textos dissertativos. Os textos descritivos são muito raros, porque é muito raro que um texto tenha uma estrutura 100% narrativa, e os textos narrativos aparecem, mas não com tanta frequência como as dissertações. A tipologia mais cobrada nas provas de concurso público é a dissertação, e a dissertação argumentativa, né? Esta em que há um viés ideológico, em que o autor defende uma tese. Entendemos o que é dissertar? Para cada situação que você me der, eu posso criar um texto descritivo, narrativo ou dissertativo. Né? A gente pode falar, sei lá, de aquecimento global. Aí eu descrevo o que é esse fenômeno. Eu posso narrar, né, ao longo da história como é que isso foi acontecendo. E eu posso dissertar, dar o conceito, dizer quais são as causas, quais são os efeitos, fazer uma intervenção. Então, na verdade, não é muito o tema, né? Na verdade, qual é a finalidade, o que eu faço com esse tema que me deram. Vamos lá, vamos para a análise do outro texto. É um texto tirado aqui, deste Manual de Propriedade Intelectual. Como é o manual, já me dá a dica de que ele é um texto de natureza informativa, né? O manual não informa? O manual informa. Então, eu já vou ler pensando nisso. Marca é todo sinal distintivo expresso em palavras ou figuras, destinado a atribuir procedência a determinado produto ou serviço, ou ainda a diferenciar determinado produtor ou prestador de serviços de seus concorrentes. Então, aqui está o tema, que é marca, e aí há um conceito. Tá? Então, aqui foi a estratégia do conceito, da conceituação. Muito comum em textos dissertativos, principalmente na introdução. Apenas o registro da marca atribuirá ao seu titular, ao titular da marca, seu titular é o titular da marca, o direito de explorá-la, de explorar a marca, comercialmente, ou impedir que outros o façam. Façam o quê? Explorem a marca. Não é só quando eu registro a minha marca é que eu passo a ter o direito de explorar essa marca comercialmente e impedir que outras pessoas a explorem. Nos casos em que a marca for registrada, o uso evidentemente comercial dessa marca, ou seja, com alguma intenção de lucro, então, uso comercial é aquele que tem intenção de lucro, dependerá da autorização de seu titular. Para usos não comerciais, se o uso comercial tem a intenção de lucro, não comercial não visa o lucro. Como um recurso educacional, por exemplo, a marca pode ser citada e estudada sem autorização, pois o objetivo direto não é a obtenção de ganho financeiro. Evidentemente, o nome da marca e o seu logotipo não podem sofrer alterações que firam a sua reputação ou que alterem a sua integridade. Se as mudanças forem feitas apenas para fins de estudo, em ambiente de sala de aula, não haverá problema. Porém, os alunos devem ser orientados a não divulgar esses trabalhos em redes sociais ou em qualquer outro canal público. Pronto, estamos diante de uma dissertação expositiva. Ele disserta sobre marca
Qual é o conceito de marca? O que é que dá ao titular da marca o direito de explorá-la? O que é que faz, o que é que tem de fazer as pessoas que exploram essa marca em ambiente escolar, por exemplo, sem fins comerciais? Então, é uma dissertação e uma exposição, ou seja, é uma dissertação expositiva. Entendemos que não há aqui nenhum juízo de valor do autor do texto para falar sobre isso? Então, vamos para as questões. Infere-se da leitura do texto, eu já falei sobre isso em algum momento do passado, mas eu vou falar de novo. Inferir é fazer uma interpretação, ou seja, deduzir o que não estava explícito no texto. Mas eu não quero que você se preocupe com esses enunciados. Eu quero que você se preocupe com a afirmação que eles estão enunciando. Nenhum item estará errado porque ele usou o infere-se e depois ele apresentou algo que estava claro no texto. Então eu quero que a sua preocupação seja aqui, ó. A utilização de uma marca com fins lucrativos e a ação de impedir que terceiros a usem com tais propósitos são direitos legais assegurados ao criador da marca. Esqueça isso, tá? O texto permite que eu afirme que a utilização de uma marca com fins lucrativos e a ação de impedir que terceiros a usem com tais propósitos são direitos legais assegurados ao criador? Vamos voltar ao texto? Pegar meu marca-texto agora. Tá? Vou pegar o marca-texto para a gente trabalhar. Quando é que ele fala disso? No segundo parágrafo, né? Já coloquei um GPS aqui para me localizar no texto. Ele fala em explorar a marca. E ele diz o quê? Apenas o registro da marca atribuirá ao seu titular o direito de explorá-la ou impedir. Ok, ele vem aqui, ó. Ele vem aqui e diz que a utilização de a marca com fins lucrativos, explorar comercialmente e impedir, são direitos legais assegurados ao criador. Não, não é o criador, não. O texto fala em titular. Titular é essa pessoa que registra e que tem esse direito. Criador é diferente de titular. É isso que eu quero que você entenda. Isso é interpretar texto. O texto diz titular. O item diz criador. São sinônimos? Não. Quem cria a marca pode não ser o titular. Titular é aquele que registra. Não é? O criador é o processo criativo, um designer, por exemplo, e o titular é a empresa. Bom, então o item está errado. Mas eu voltei ao texto, olha a minha preocupação, e vi o que o texto está me dando, o titular, e o que o item está me dando. Item 2. Alterações na apresentação de uma marca para fins educacionais são possíveis, sendo recomendável que o resultado de tais alterações se restrinja ao ambiente escolar. Vamos ver? Quando é que ele diz isso? Marca texto de novo. Ele diz isso aqui, ó. Evidentemente, o nome da marca e o seu logotipo não podem sofrer alterações que firam sua reputação. Se as mudanças forem feitas apenas para fins de estudo, em ambiente de sala de aula, não haverá problema. Ou seja, então pode fazer. Porém, os alunos devem ser orientados a não divulgar esses trabalhos. Então, fins educacionais, ok, porque ele diz fins de estudo. São possíveis, ok, sendo recomendável. No texto, recomendável está com esse orientados. Os alunos devem ser orientados. A orientação é uma recomendação. Que o resultado de tais alterações se restrinja ao ambiente escolar. Ou seja, não saia de sala de aula, né? Em ambiente de sala de aula. Certinho. Olha como é diferente quando ele está certo. Aí eu volto ao texto e vou palavra por palavra. De acordo com o texto, uma das funções de uma marca é atestar a origem de um serviço ou de um produto. Bom, GPS, Ctrl L ou Ctrl F, em que momento ele fala disso? Na introdução. Então, vamos lá para a introdução. Ele diz que a função da marca é atribuir
procedência a determinado produto ou serviço, uma delas. E o item diz atestar a origem. Vamos confrontar o que o texto diz e o que o item diz? O texto diz atestar a origem? Não, o texto diz atribuir procedência. Atribuir procedência não é atestar a origem. Atribuir e atestar são duas ações muito diferentes, né? Atestar, que é a afirmação que o item está fazendo, é muito mais radical do que atribuir. Eu vejo uma marca e eu atribuo aquele produto a uma empresa. Vejo uma marquinha X e digo, gente, esse produto é da empresa Y, do fabricante Z. Mas aquela marca não atesta que a origem vem de lá, porque, né, atestar e atribuir são coisas muito diferentes. Eu vou extrapolar o texto, mas, por exemplo, há os produtos piratas. Eles têm uma marca, porque eles têm um logotipo, né, uma representação visual, e aquilo só está me dizendo que aquele produto é da empresa, mas não é um atestado, não é uma certificação. Então, olha, sinônimos não. Então, não posso dizer isso, está errado. Mas, olha, é tão importante que você entenda esse percurso que a gente está fazendo, que são essas estratégias de leitura. Depreende-se da leitura do segundo parágrafo do texto que a utilização de uma marca registrada nem sempre depende de autorização de seu titular. Ok. Ele diz que ela depende da autorização quando a marca tiver uso comercial. Para uso não comerciais, a marca pode ser citada e estudada sem autorização. Está explícito aqui, tá? Que a marca pode ser estudada sem autorização. Tereza, mas não é uma depreensão, isso está claro. Mas a gente não vai ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Isso não interessa. Interessa do segundo parágrafo eu posso afirmar isso, que a utilização da marca nem sempre depende de autorização? Sim, então o item está certo. Não interessa a maneira como ele enunciou o item. O pronome o, em que outros a façam, na linha 6, refere-se ao termo o registro da marca. Não, quando eu li, eu fui buscando todos os referentes. E esse impedir que outros o façam é impedir que outros explorem a marca, e não a marca, né? E não o registro da marca. O item está errado. A forma verbal podem, na linha 12, expressa uma possibilidade. Eu deixei aqui em negrito já. Vamos ver o que ele diz. Evidentemente, o nome da marca e o seu tipo não podem sofrer alterações que firam sua reputação. Não podem no sentido de permissão. Não tem a permissão. Não é no sentido de possibilidade. O verbo poder tem essa plurissignificação, né? Eu posso usar o verbo poder na ideia de possibilidade, pode chover amanhã, mas não é uma certeza. E eu posso usar no sentido de permissão. Você não pode fazer isso, porque o regimento proíbe essa ação. E o inglês não teria isso, né? Porque o inglês tem o verbo o can e o may, que indica permissão e possibilidade, mas o português tem essa diferença. Então ele explorou bem, o item está errado. Não é que não pode, que não é possível. Não pode porque não é permitido, né? Não é o manual isso aqui? Você está entendendo a lógica? Você está entendendo esse percurso de fazer esse confronto entre o que o texto fala e o que o item fala e ver se são sinônimos, se dá para deduzir, se atestar e atribuir são sinônimos, se criador e titular são sinônimos. É assim que nós trabalhamos interpretação de texto. Com consulta, né? As únicas questões que a gente responde com consulta lá no dia da prova, a gente não pode errar. Tá bem? Então, isso aqui é dissertação. Continuaremos a dissertação no próximo bloco. Daqui a pouco eu volto.